um privilégio poder partilhar com você no programa Expondo as Escrituras e hoje tratando de um tema atual, necessário, absolutamente vital para a nossa vida. E o tema é: a vida não é indolor. E eu quero basear esta mensagem em Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4. Nenhum de nós está blindado. A nossa vida não se desenrola numa estufa, num parque de diversões, num jardim grinaldado de flores. Caminhamos por desertos tórridos, atravessamos estradas juncadas de espinhos, navegamos por mares revoltos, somos fuzilados por ventos contrários, enfrentamos tempestades, borrascosas até, inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis. Esse texto de Tiago leva-nos a esta conclusão de que, de fato, a vida não é indolor. E eu queria aqui olhar algumas coisas, algumas lições para o nosso enlevo espiritual. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quem é esse Tiago aqui? Esse Tiago não é o Tiago apóstolo, porque este Tiago apóstolo foi assassinado por ordem do rei Agripa I. Está lá em Atos capítulo 12. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Maria, filho de Maria, irmão de Jesus. E é interessante que ele é transformado de incrédulo em servo, porque até a ressurreição de Cristo, ele não acreditava em Jesus, apenas como um irmão comum. Só depois que Jesus ressuscitou é que Tiago passou a crer nele, transformando-se num líder da igreja de Jerusalém, num servo de Deus, num servo do Senhor Jesus. Ele humildemente não se apresenta como irmão de Jesus, querendo tirar com isso algum proveito, mas reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, como seu próprio Deus. Isto é maravilhoso, porque ele é transformado de incrédulo em crente. Mas veja você, em segundo lugar, que ele é transformado. Nós somos transformados em povo especial, mas não num povo isento de aflições. Porque escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão. E as 12 tribos estavam espalhadas. Isso significa dispersão. Espalhadas por quê? Por causa da brutal perseguição que se abateu sobre a igreja. O fato de você ser um cristão não isenta você de lutas, de dores, de provas, de perseguições, de injustiças, da fúria do inimigo, do ódio dos homens, da sanha do diabo, das adversidades da vida. Estas pessoas, para quem Tiago escreve, são crentes, servas de Deus, mas perderam suas propriedades, tiveram que abandonar suas casas, perderam seus bens, perderam seu chão, perderam a sua liberdade. E não obstante isso, elas estão guardadas pelo poder de Deus, têm seu nome escrito no livro da vida e são herdeiras da gloriosa promessa da vida eterna. Nós não estamos imunes às lutas, porque a vida não é indolor. Mas esse texto ainda tem outras lições que passo a repartir com vocês. E a primeira delas é que as provas da vida são compatíveis com a fé cristã. Tiago diz assim: meus irmãos, isso é o versículo 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ou seja, a ideia de que se você é um crente genuíno, você não vai ter lutas na vida,
você não vai ficar doente, você não vai ficar desempregado, você não vai ter luta na família, você não vai ter problema financeiro. Não é uma promessa de Deus na sua palavra. É bem verdade que aqueles que andam com Deus, servem a Deus, observam os preceitos de Deus, são poupados de muitos problemas da vida, né? Porém, o fato de você ser um cristão não significa que você está blindado, não significa que você não terá aflições. Jesus alertou sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo chega a afirmar que importa que por meio de muitas tribulações nós entremos no reino. Então a vida não é indolor. A vida é marcada aqui por lágrimas, dor, sofrimento e luto. Se você está passando alguma prova, algum vale, não duvide de que você é filho de Deus, ou que Deus não ame você, ou que Deus se esqueceu de você. Os servos de Deus do passado passaram por esses problemas, por essas lutas, por esses vales, por esses sofrimentos, porque a vida não os blindou. A vida não era indolor para eles, nem o é para nós. Essa é a primeira verdade que está aqui no versículo 2. As provações são compatíveis com a fé cristã. Mas há uma segunda verdade aqui. É que as provações, diz o texto, elas são variadas. O texto diz: meus irmãos, têm por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Via de regra, as provações vêm em pencas, de forma coletiva. Não é uma provação, são várias. Os problemas vêm acompanhados de outros problemas. Um problema desencadeia outro problema ou outros problemas. É assim na vida. Aqui não tem folga. Aqui tem luta. Aqui tem dor. Aqui tem sofrimento, aqui tem injustiça. Aqui muitas vezes nosso coração é fuzilado pela angústia. Nossa alma é espreitada pelo medo. Aqui você não chegou ainda na glória. Aqui não é o paraíso. Esse mundo está posto no maligno. O príncipe das trevas atua nos filhos da desobediência. Aqui há injustiça, aqui há iniquidade, aqui há violência, aqui há morte, aqui há roubo, aqui há sequestro, aqui há assalto. Aqui os parlamentos decretam leis injustas. Aqui os governantes muitas vezes agem com truculência. Aqui as cortes nem sempre obedecem os preceitos da lei. Aqui os culpados são tidos como inocentes e os inocentes como culpados. Então nós não vivemos ainda num paraíso. Este mundo é marcado por várias provações. É curioso que a palavra várias na língua grega é uma das mais belas palavras da língua grega, é a palavra poikilos, de onde vem a nossa palavra policromático, de diversas cores. Tem muitas provações, tem várias provações, e tem provações de diversos matizes. Provações leves, medianas e pesadas. Provações clarinhas e provações tenebrosas. Provações que você passa por elas ileso. E provações que você, ao atravessá-las, é ferido. Ficam cicatrizes, ficam marcas indeléveis. É assim na vida. Porém,
A Bíblia diz lá em 1 de Pedro 4,10, que da mesma maneira que as provações têm diversas cores, poikilos, policromático, a graça de Deus é multiforme. E a palavra também é poikilos, multicolorida. Em outras palavras, para cada provação que você passar, tem uma graça suficiente para você enfrentá-la e triunfar vitoriosamente. A Bíblia diz que Deus não permite que você seja provado além das suas forças, porque com a prova vem a capacitação para enfrentá-la. Ou seja, Deus nos prova para nos aprovar. As provas não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Esta é uma verdade tão preciosa e tão rica e tão bendita. E não obstante as provações serem variadas, a graça de Deus nos assiste em cada fase, em cada etapa dessas provações. Mas há uma terceira lição aqui que eu quero destacar. É que as provações, elas são passageiras. Veja você, que está escrito assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Note que não é o ficardes, mas o passardes. Ou seja, não estamos blindados. Não temos imunidade especial. Nenhum de nós. As provações chegam para todos. Homens, mulheres, grandes, pequenos, ricos e pobres, doutores, analfabetos, empresários, empregados, crentes, descrentes. Chegam democraticamente para todos. Nenhum de nós vive incólume, livre de provações. A pessoa mais rica, que mora no palácio mais belo, a pessoa mais aquinhoada, que mora nos apartamentos mais luxuosos, as pessoas que cruzam os ares nos seus aviões particulares, com requinte, viajando para os países mais belos, comendo nos restaurantes mais caros, bebendo os vinhos mais conceituados, usando as joias mais requintadas, as grifes mais caras, ostentando todo o luxo e fausto da riqueza, lá no secreto da sua alma, lá no recôndito do seu coração, dormindo em camas de marfim, com lençóis de fios egípcios e travesseiros de pena de ganso, desfrutando dos prazeres e dos deleites desta vida, não estão isentos das dores e sofrimentos da alma. Porém, estas provas, diz o texto, são passageiras. Você não vai ficar nelas, você está de passagem por elas. É claro que alguns passam com a velocidade de um avião supersônico, outros passam com a velocidade de um trem-bala, outros passam com a velocidade de um carro de Fórmula 1, outros passam rapidamente, outros passam como um corredor veloz, outros passam apenas caminhando, outros passam quase que se arrastando, mas vão passar. As provações são passageiras. Você está passando por elas. Daqui a pouquinho você vai vê-las pelas lentes do retrovisor. Não serão mais um desafio, mas um testemunho de vida. Mas, em quarto lugar, esse texto vai nos informar
que as provações são pedagógicas, porque está escrito assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, por que você é provado? Por que enfrentamos essas provações? Será que Deus é sádico? Ou será que nós somos masoquistas? Será que Deus gosta de nos ver sofrer? Será que nós gostamos de sofrer? E a resposta é um sonoro não. As provações, elas não acontecem por acaso. Nós não acreditamos em sorte, nem em azar. Nós não acreditamos em acaso, nem em coincidência. Nós não acreditamos em determinismo cego, nem em sincretismo ou misticismo. Nós cremos que Deus é soberano e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cremos que Deus tem um propósito e nenhum fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. O propósito de Deus a nos provar é como o cadinho do ourives. Quando o ourives joga o metal no fogo, não é porque quer destruir o metal. Ele quer destruir a escória que enfeia e empobrece o metal. Quando o metal é lançado no fogo, a escória vai embora, mas o metal, o ouro, fica mais nobre, mais belo, mais útil e mais caro. Nas provações, não somos derrotados nem destruídos, mas fortalecidos, porque as provações não têm como objetivo nos destruir, mas tonificar as musculaturas da nossa alma. É por isso que as provações são pedagógicas, porque nestas provas, como a Bíblia diz que Cristo aprendeu pelas coisas que sofreu, ao provar-nos à semelhança do que Cristo passou, nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. E Deus vai esculpindo em nós a beleza do seu Filho, porque seu projeto não é apenas nos levar para a glória, mas também nos transformar à imagem do Rei da glória. Quero encorajar você a ter a atitude que Tiago aqui menciona. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Isso parece loucura para uma mente carnal, porque o que nós entendemos humanamente falando é que as provações são motivo de tristeza, de amargura, de murmuração, de revolta. Porém, aquele que compreende que Deus está trabalhando nessas circunstâncias carrancudas para esculpir em nós a beleza de Cristo, enfrentam essas provações com máxima alegria, com toda alegria. Não porque gosta de sofrer. Não é aprovação pela aprovação. É por aquilo que ela produz. É por aquilo que ela resulta. Porque diz o texto, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa palavra perseverança, a palavra huipomone na língua grega, é aquela paciência triunfadora. Não a paciência de um estoico que se assenta, trinca os dentes e aguenta firme, calado. Não, não. É aquela paciência de saber que Deus está no controle, que Deus está trabalhando por nós, que o projeto final é a própria
glória de Deus estampada em nossa vida. Entenda isso. A vida não é indolor, mas apesar da dor, nós caminhamos rumo à glória.